Ontem foi um dia totalmente parado, sem nenhuma oportunidade clara. O mercado ficou nesse range o dia inteiro, mas hoje deu para compensar um pouco a demora, né? Ele já abriu com um gap de alta de quase 600 pontos. Eu tinha marcado essa região de venda desse Fibonacci desse topo até esse fundo, e o mercado foi parar justamente nele. E aí ele confluía junto com a VWAP do dia de ontem e tinha essas médias aqui para segurar um pouco do preço também. Essa área de venda aqui eu mandei no grupo da mentoria aqui às 8h58, que foi justamente onde eu entrei. Eu esperei fazer um pullback um pouco menor para entrar nesse pivô. Ele acabou não fazendo, mas quando ele bateu na VWAP, entrou força vendedora e foi tão rápido que eu acabei entrando aqui mesmo. E aí eu marquei a Fibonacci oposta a esse movimento. O mercado ele cravou no 50% desse movimento de alta aqui. No momento que ele bateu aqui, eu cliquei em zerar a ordem e aí o preço subiu um pouquinho. Aqui a minha meta do dia já estava batida. Eu tive que fazer algumas coisas fora do mercado, então eu acabei deixando o mercado um pouco de fora. E aí, nesse movimento aqui, o mercado fez um novo pivô de baixa nesse movimento aqui. Não é um pullback tão claro quanto esse, que você consegue ver os candles opostos, mas aqui também ele fez um pivô de baixa. Inclusive, alguns alunos meus da mentoria pegaram essa queda aqui também. E aí você pode fazer duas coisas se você entrar aqui vendido também. Você pega a FIBA oposta e você vê como o preço se comporta nas regiões opostas. No caso aqui, se você está vendendo, você tem que olhar nas regiões compradoras, que no caso seria esse 50% aqui. Só que como o mercado ele veio tão forte e retraiu fraco, passando desses 50% e 61,8% dessa alta, significa que a força vendedora está muito maior. Então, se ele retrai tanto assim, a probabilidade dele vir buscar esse fundo aqui é muito alta. E aí você pode ir colocando stop a cada fundo rompido. Se rompe aqui, você coloca stop aqui. Se rompe aqui, você coloca stop aqui. E aí você vai descendo o preço. No momento que ele rompe esse fundo aqui, o seu stop vai estar aqui. E aí nesse momento você foi stopado, caso você não tenha protegido aqui. Então, desse fundo rompido até esse topo protegido, tem 650 pontos. Só que aí você também tem outras possibilidades de alvo. Você pode fazer a projeção desse primeiro pivô aqui. O mercado foi em todos os alvos. Ou você pode pegar o espelhamento desse movimento. E aí você vê que ele bate, inclusive, no terceiro alvo. Faz essa volta. E bate no alvo de 200% também, com essa defesa compradora nos dois alvos. E aí, se você perdeu essa primeira entrada, você pode começar a traçar as novas fibos que o mercado deixa. Então, desse movimento aqui, tem uma fibo. E aí, desse movimento aqui, tem a fibo desse topo até esse fundo. O mercado ele para na zona de 50% a 61,8%, que é essa zona vendedora aqui, que inclusive era uma zona fazendo pullback nesse fundo rompido, esse pullback aqui, que aí acaba ganhando força para você entrar. Além de ter a média de 20 dos 5 minutos aqui funcionando como uma resistência, e a VWAP também para segurar os preços. Aqui ele faz esse pivô de baixo. Para quem não consegue enxergar esse pivô de baixo, eu vou até dar um zoom aqui. Ó, desse topo até esse fundo do candle, ele sobe e rompe. Então isso aqui é um pivô de baixo, que nada mais é que esse movimento aqui. Só que aí ele acabou retraindo um pouco mais, mas continua sendo um pivô de baixo. E aí o stop podia ser aqui em cima, super barato. E aí você tem duas possibilidades de alvos. Ou você projetar esse pivô maior aqui, usando a projeção Fibonacci, onde o mercado foi nos dois primeiros alvos. Ou você pode fazer um espelhamento Fibonacci, que é desse movimento em A, que ele também foi em todos os alvos. Você percebe que ele passou de todos os alvos e foi buscar alvos macros. E aí se você dar um zoom aqui e pegar esse movimento total, olha só, esse espelhamento desse topo até o fundo. O mercado cravou justamente nesse primeiro alvo do espelhamento. Até caberia uma entrada aqui dentro desse contexto muito específico com esse mercado esticado, né?
mas geralmente eu não faço. E aí dessa entrada aqui até esse alvo foram 1.800 pontos. Não que uma pessoa teria segurado tudo isso. E aí, na continuidade dessa leitura de contexto, temos esse primeiro pivô de alta, bateu no alvo de 100%, começou a segurar aqui, rompeu, foi no alvo de 161,8%, que aqui também acaba sendo um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Desse movimento aqui. Por isso que acabou respeitando tanto. Desse fundo rompido que o mercado fez pullback, ele está novamente nessa região. E aqui tem essas médias que pode tanto segurar o preço para uma reversão ou só um repique para dar continuidade na alta. As entradas do dia foram essas. Espero que vocês tenham entendido. Todas foram baseadas no mesmo método operacional. Aqui também poderia ter até uma compra que o mercado veio segurar aqui nesse 50%. Mas aí ele não deixou um pivô tão claro assim. Então, espero que vocês tenham entendido. E é isso, valeu.